Muitas pessoas perguntando a diferença entre metraton e metatron. Bom, se a gente procurar na literatura apócrifa, supostamente, segundo as informações das traduções feitas, Enoque, quando foi arrebatado por Yahvé, ele subiu para o céu, subiu as naves, foi levado a outros níveis de consciência, e aí ele foi convertido num serafim, depois passou por outros processos e adquiriu o nome de Metatron, e passou a ser o rei dos anjos. Então, nessa interpretação apócrifa, Metatron é um cargo adquirido por Enoque como guardião e representante de Yahvé frente aos humanos da terra e frente a legiões de anjos que trabalham para Yahvé. Tá? Isso nessa versão que é aceita por muitas pessoas nas traduções dos apócrifos. Pois bem, quando a gente vai atrás da palavra Metraton, que também aparece nas escrituras sagradas, ele é um dos arcanjos da fonte. Então, tem Miguel, Gabriel, Ezequiel, Uriel, Lamuel e Metraton. Dentro da literatura da geometria e dos materiais que eu tenho traduzido e canalizado, Metraton é um filho paradisíaco, que nem MK. Então ele é responsável pelo projeto Metron de Órion. Ele é proveniente ou um guardião do setor de Órion nas Três Marias. Tá? Então aqui a gente tem que entender que existem as versões apócrifas, tanto de um quanto o outro, ou seja, tanto por Metraton quanto por Metatron, quanto as interpretações das canalizações mais recentes. E existem divergências, até pelo próprio entendimento que existe atualmente em relação ao que existia no passado. Né? Mas ambas são energias positivas, ambas são energias de crescimento cognitivo. Ontem, como já puderam ver, fui fazer um passeio no Golfo do México, que agora se chama Golfo dos Estados Unidos, e fui ao porta-aviões Langdon. Esse porta-aviões entrou em operações, foi solto no mar em 1929 ou 28 por ali, e participou da Segunda Guerra Mundial, foi bombardeado, quase afundou, etc, etc. Tem uma história interessante. E ele está com um museu naval ali em Christi, Corpus Christi, que é a cidade do litoral onde nós fomos. Bom, a visitação correu tudo bem, andamos para lá e para cá. E ali tem uma história, né, de heróis de guerra que morreram dentro daquele porta-aviões que ainda estão ali, né? Pessoas que deram a vida pela pátria, deram a vida dentro do holograma da guerra, aquela coisa toda. E muitas pessoas, os alunos, 30 alunos que eu acho que a gente estava, não lembro direito, ou até mais, alguns sentindo energia, outros passando mal, outros... Tá. Então, isso foi até um assunto que é importante que vocês entendam o seguinte: a vulnerabilidade de vocês para obsessores, entidades, pontos geopáticos, tudo isso se deve à fragilidade de caráter, à fragilidade neural, psíquica e emocional que vocês estão vivenciando nessa geração mimizenta. Né? Por quê? Na verdade é por modulação hormonal. Como a gente está consumindo muitas porcarias, não tem jeito, né? Que nem, por exemplo, olha a água que eu recebi. Garrafa de alumínio. A gente sabe que tem que ser vidro, mas é o que tinha. Bom, contaminação nas garrafas de plástico, tal, né? E por aí vai. Então nós temos hoje uma modulação hormonal onde existem muito microreceptores obstruídos por causa do plástico, microplásticos dentro do corpo humano. Isso já foi notícia em vários postos científicos. Então tudo isso afeta de forma substancial a nossa carga neurocognitiva. Então, essa fragilidade não se deve apenas às pessoas serem mimizentas, deve-se também, na verdade, a um fator químico, um fator de contaminação
E é importante que a gente entenda isso e trabalhe isso. Como se trabalha isso? Qigong. Fazendo as práticas diárias, manhã e tarde de Qigong, a gente consegue gerar uma energia, fazer uma auto-limpeza, um auto-backup do nosso organismo e fortalecer todo o nosso campo eletromagnético contra obsessores, contra frequências geopáticas, contra frequências externas que acabem por, vamos chamar, agredir ou tocar nosso campo eletromagnético. Então ontem no barco eu comentei para as pessoas que elas tinham que superar aquilo ali de forma consciente, criar uma barreira neural, criar uma barreira psíquica e superar aqueles registros. Até porque quem está lá naquele barco não é um quadro obsessor para as pessoas que estão fazendo a visitação. São as pessoas que morreram naquela embarcação e continuarão lá, porque lá é o lugar delas, lá elas deram a vida pelo país deles. Então eles não vão ficar encostando na gente como as pessoas imaginam. Elas simplesmente são parte da história daquele navio e elas estão numa realidade paralela astral vivendo ali. E tem que se respeitar isso. Entende? Então, é um alerta para as pessoas que se vocês não fortalecerem seu campo neural, sua consciência, estarão sempre vulneráveis a qualquer pena de um desencarnado, sabe? Uma pena de ganso, uma pena de pato que passou por ali e você, já fui atacado. E isso faz com que o ancoramento veja em vocês fragilidade e inúteis. E esses inúteis não sobem. Ninguém quer inútil na frota, ninguém quer um corpo criogênico que sua rede neural é um coitado, um mimizento. Entende? Então, a seleção da hierarquia espiritual, ela é bem dura, porque só passa os melhores. Então é um recado para as pessoas começarem a focar mais na sua rede neural, na sua consciência, numa mudança de postura onde não há lugar para a gente frágil. Tá? E a fragilidade está aqui dentro, tá, gente? É mental, é emocional. Só que uma grande parte dessa fragilidade vem da contaminação química. Tá? Então, detox. Nós temos um Synaptic, que é para detox neural, para tirar metal pesado do cérebro. Tá? Um Hepatic, para limpar o fígado e toda a parte digestiva. E um Biomonocol, que é para fazer todo o detox digestivo, né? Intestino, segundo o cérebro. Nós temos tudo isso. Hoje na forma líquida, na forma de elixires. Tanto o John tem as matrizes quanto eu. Né? E em Portugal nós temos as matrizes para o pessoal de Portugal e Espanha. Então a gente precisa entender isso, que a gente tem que às vezes fazer uns detox para dar uma remoção dos elementos químicos nocivos, mas também a gente tem que trabalhar aqui dentro para não ficar vulnerável aos ataques. Tá? Abraços. Bom, muitas perguntas. Então, respondendo a várias questões, muitas pessoas ficam escrevendo aqui, perguntando se é aqui que se fazem perguntas. Não vou nem responder, né? Porque... e são alunos. Bom, várias pessoas, com base naquilo que eu já comentei da conversa com a Bárbara, sobre como desativar clones, como se liberar dos clones do corpo criogênico, etc, etc. Então, pela própria experiência que a Bárbara está tendo, né? Ela tem cursos avançados em yoga, tai chi, ela estudou taoísmo, pratica yoga e meditação há muitos e muitos anos, né? E ela tem uma capacidade mental, né? Só pelo fato dela ser pianista, né? Ser pianista não é qualquer um que consegue tocar piano com todas aquelas teclas da mesma cor, preto e branco, preto e branco, preto e branco, né? Então, tocar piano não é para qualquer um. E ela é da música clássica, música erudita, então isso faz com que ela tenha uma capacidade mental fora do padrão convencional dos humanos mimizentos, bots, essas coisas todas. Bom, então vamos lá. Até onde nós temos entendido, até a minha própria experiência cognitiva, quando a gente consegue meditar, sabe ativar a Kundalini, sabe chegar em frequência alfa e frequência teta, a gente baixa a nossa atividade neurológica
E como eu já avisei muitas vezes, a gente consegue burlar, furar, atravessar as membranas da barreira de frequência. Tá? A barreira de frequência que envolve a Terra vibra entre 18 Hz, 15 Hz talvez, eu não tenho uma precisão exata, e vai até próximo dos 90 Hz. Então, o estado beta nosso, que é o consciente normal, é de 25, 29, 30 Hz, 20 Hz, depende muito. Mas a média é essa, 27 Hz, tá? Que é o padrão. Então, todos nós que estamos dentro da matriz de controle estamos vibrando de forma consciente dentro de uma estrutura de ressonância, Wi-Fi, Bluetooth, etc., de frequências eletromagnéticas dentro do padrão cognitivo da barreira de frequência. Então, a gente fica envolto pela malha eletromagnética da barreira de frequência, correto? Então, a partir do momento que eu aprendo a meditar, a fazer Tai Chi, Qigong, e outras práticas, né, da Kriya Yoga, do Yogananda, ou das outras escolas, Siddha Yoga, etc., etc., eu, como digo, nós seres humanos aprendemos a baixar a nossa atividade cerebral. Então, ao baixar a nossa atividade cerebral, com o nosso ancoramento, chamando as entidades do ancoramento, chamando os membros do comando estelar da arometria, como eu ensino, vocês têm total capacidade de desativar, revogar, reverter contratos e pactos com as forças dos Chopatis, dos Draconianos, dos Talsetianos, dos Zeta Retículos, dos Greys, dos Nibiruanos e de todas aquelas hierarquias que usam a Terra como um laboratório, como um gado pastando, no caso mandar gado pastando no planeta deles. Então, a revogação dos contratos faz parte dos acordos cósmicos com o Ikai, com todas as hierarquias. Então, quando a gente entende isso e dá a outorga ao nosso ancoramento, a gente consegue efetivamente fazer a revogação e a neutralização desses vetores e clones, ou a nanotecnologia, os chips, os implantes, etc, etc. Só que para que isso realmente funcione, a pessoa tem que fazer o trabalho. Não adianta ficar esperando que o ancoramento vai fazer tudo sozinho. É o processo individual, é o processo de cada um, tá? E aí que vem o nosso problema. A gente é preguiçoso. Vou pedir para o seu tranca-rua fazer a parte dele, vou chamar o tranca-rua, vou chamar o Marabô, a Padilha, vou pedir lá para o Toranque, vou pedir lá para o Gadman, para o Akira. E não é assim que funciona. Se você não fizer a tua parte, a tua meditação, e não tiver disciplina de aprender a meditar de manhã cedo, com o nascer do sol, e à tarde, a coisa não funciona. Eu já vi o Terra dando esporro no plano astral, um monte de aluno por causa disso, assim como outros monges também, que são mais linha dura. Então, é uma questão nossa, individual, de cada um de nós, fazer as respectivas ativações num processo interno, tá? E não ficar sentado esperando, né, que seja feito por um passe de mágica pela boa vontade do ancoramento. O ancoramento, ele responde ao nosso gradiente de confiabilidade. E se a gente não faz a nossa parte, quem se for somos nós, porque o ancoramento já está morto, já está no outro plano, e eles vão seguir adiante, sem a gente. Então é isso que as pessoas não entendem. O ancoramento, ele não é nosso escravo. O ancoramento, ele não é obrigado a fazer aquilo que a gente não quer fazer porque a gente é preguiçoso. Eles seguem o caminho deles, ok?